Boa tarde. Retomando o nosso conteúdo, que é a ligação química, hoje nós iremos conhecer o segundo tipo de ligação covalente, que é a ligação covalente dativa ou coordenada. A gente já teve um vídeo sobre ligação covalente normal, mas a questão da característica da ligação covalente, seja ela normal ou dativa, é a mesma, que é o compartilhamento de elétrons de um átomo com o outro, que a gente já viu muito bem no vídeo anterior. Mas existe uma diferença entre a ligação covalente dativa ou coordenada. Essa diferença, a gente vai ler a definição, vai tentar explicar isso teoricamente depois com o exercício. A ligação covalente dativa ela só vai acontecer quando um dos átomos envolvido na ligação já tiver atingido a estabilidade com 8 elétrons na camada de valência e o outro átomo participante necessitar ainda de 2 elétrons para completar a camada de valência. Ou seja, um já está com 8 e o outro não. Para a gente entender melhor isso, eu fiz essa ilustração aqui, eu coloquei o átomo A, que está estável com 8, e um átomo B que precisa de 2. Digamos que ele já tenha 4, tenha 6, mas ele precisa de 2. Aí o que é que o átomo A faz? Compartilha 2 elétrons dele com B. Embora os 2 elétrons venham do mesmo átomo, esses 2 elétrons vai pertencer aos 2 átomos ao mesmo tempo. Uma analogia bacana de um átomo A e B se ligando por ligação dativa, seria bacana uma analogia quando você compara com um cheque especial. Quem tem conta em banco, quando você recebe o seu salário, você saca, paga as suas contas e de repente, algumas vezes, não dá para pagar tudo, na maioria das vezes. Aí o banco lhe oferece, se você for um bom cliente, o cheque especial, que é um valor na sua conta, que você pega como empréstimo e paga no mês seguinte. Então, o que acontece é o seguinte, quando um átomo ele realiza a ligação covalente normal, usa tudo e não deu, aí ele entra no limite das ligações, que é a ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa é uma reserva que só é usada quando se usa todas as ligações covalentes normal. Mas para ficar melhor, compreender melhor isso, a gente vai mostrar um exemplo bem interessante aqui na sequência. Aqui você pode observar o exemplo clássico de ligação covalente dativa na formação da molécula do SO2, que é o dióxido de enxofre. O enxofre tem 6 elétrons na última camada, como você pode observar após a distribuição eletrônica. O oxigênio também tem 6. São 2 elementos que pertencem à família 6A da tabela periódica. E a gente sabe que elementos de uma mesma família têm a mesma quantidade de elétrons na última camada. Quando eu vou fazer a ligação do enxofre com o oxigênio com 6 elétrons e o enxofre também, 2, 4, 6 em vermelhinho para o oxigênio, 2, 4, 6 em azulzinho para o enxofre. Quando ele compartilha 2 pares, já fica com 2, 4, 6, 8 e o enxofre 2, 4, 6, 8. Só que aí os dois se estabilizam. Só que a molécula traz um segundo oxigênio, é SO2, não é só SO. Esse oxigênio aqui, para que eu consiga justificar a presença dele aqui, a única forma que eu tenho de justificar essa presença é admitir que o enxofre compartilha 2 elétrons com ele, certo? Sendo que esses 2 elétrons vêm tudo do enxofre, e aí você vai ter 2, 4, 6, 8 e o enxofre 2, 4, 6, 10. Porque se o enxofre fosse fazer 2 ligações covalentes normais, compartilhar 2 pares normais, ele ficaria com 8, mas o enxofre ficaria com 10. Isso extrapola o que a gente sabe a respeito da regra do octeto, porque o enxofre é um átomo que se estabiliza apenas com 8 elétrons. Então, a única maneira do enxofre continuar com 8 e o oxigênio, segundo o oxigênio, ficar com 8 é admitir que o enxofre compartilha 2 elétrons, olha como são 2 azulzinhos, com esse oxigênio. Agora o oxigênio da direita fica com 2, 4, 8, o enxofre continua com 2, 4, 8 e o oxigênio da esquerda 2, 4, 8. Quando a gente representa a ligação dativa, a ligação covalente normal, 2 pares compartilhados, 2 tracinhos, a dativa a gente representa por uma seta, apontando para o elemento que recebeu os 2 elétrons no compartilhamento. Mas a gente também pode representar só por um tracinho, sem que seja uma seta. Normalmente acontece isso.
soma o traço. Mas aqui eu estou colocando uma setinha porque a gente está iniciando o assunto para você entender que nesse caso foi o enxofre que compartilhou um par com o oxigênio, como você vê na estrutura acima. E a forma molecular fica SO2. Esse tipo de ligação também acontece na molécula de SO3 e na molécula do CO. Eu gostaria que vocês tentassem fazer o que eu fiz aqui com essas moléculas montando as estruturas. Só que no caso do SO3 ainda vai ter um oxigênio aqui para cima e do CO2 só vai ser um carbono e um oxigênio. Você vai ter que encontrar uma maneira de representar as ligações covalentes normais e dativas. Na sequência, eu trouxe um resumo bem bacana sobre as ligações covalentes nas famílias da tabela periódica. Família representa a família 7A, 6A, 5A e 4A. Família 7A tem 7 elétrons, os elementos da família 7A todos têm 7 elétrons na última camada. Os elementos da família 6A tem 6, 5A tem 5, 4A tem 4. Isso falando da camada de valência deles. Com relação à ligação covalente normal, todo elemento da família 7A só faz uma normal. Da 6A faz duas covalentes normais, da 5A faz 3, da 4A faz 4. Veja que a quantidade de ligação covalente que ele faz é só para completar 8. Ó. Tem 8, fazendo mais uma chega em 9. Tem 6, fazendo duas chega em 8. Tem 7, fazendo mais uma chega em 8. Tem 6, fazendo mais duas chega em 8. Tem 5, fazendo 3 chega em 8 ligação. Quem tem 4 faz mais 4 chega em 8 ligações. Com relação à quantidade de ligação dativa, que são representados por seta, os elementos da família 7A podem fazer até 3 dativas. 1, 2, 3 dativa e uma normal. Da família 6A faz 2 dativas e 2 normais. Da família 5A, 1 dativa e 3 normais. E da família 4A só faz ligações covalentes normais e nenhuma ligação covalente dativa. Então, conhecendo a família do elemento químico, dá para você prever quantas ligações ele precisa fazer e quantas covalentes normais e quantas covalentes dativas. Vale lembrar que um elemento só vai fazer ligação covalente dativa quando ele esgota todas as ligações covalentes normais que eles são capazes de fazer. Também vale lembrar que o elemento da família 4A não faz ligação dativa, só faz ligação covalente normal. Então, com esse resumo, fica fácil para você verificar na tabela o elemento que está se ligando, verificar a família e você vai deduzir quantas ligações eles fazem. E eu espero que isso tenha ajudado a vocês a compreender esses conteúdos e facilitar na resolução dos exercícios que serão disponibilizados na plataforma e com prazo de entrega para vocês cumprirem e me devolverem em tempo hábil. Viu? Fique com Deus e até a próxima.